não sei se é minha intuição ou é alguma influência espiritual. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Lu Fernandes, eu sou terapeuta multissistêmica, a sistêmica e a multidimensionalidade juntas, a favor da gente para auxiliar o nosso caminho e acessar finalmente a consciência de quinta dimensão. Então, tô aqui hoje, gente, com essa dúvida que chegou para mim lá no meu grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você também se juntar a gente e nessa egrégora de muita luz, despertar, autoconhecimento, multidimensionalidade, toda essa conexão que a gente faz para sair dessa consciência travada, bloqueada da Matrix, finalmente acessar um poder muito maior. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer esse vídeo que eu sempre trago aí num formato de aula e com um exercício, uma sugestão de prática no final para ajudar vocês a efetivamente colocar tudo isso em prática, porque a gente acessa muito conteúdo, né, gente? Mas na verdade a gente precisa trazer isso para nossa realidade. Mas antes de eu começar, eu vou pedir para você aquela força, né, gente? Canal novo, então começa a acompanhar a gente aqui, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas que você sente, né? Aquele amigo que você tem que também está no processo de despertar e ativa as notificações, né? O sininho para você não perder. Toda semana tem vídeo aqui no canal, então não perde. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui a minha aula preparada e eu vou compartilhar com vocês esse conhecimento que eu acesso, que eu, na verdade, compilo também com vários estudos que eu faço de várias fontes de espiritualidade e que são importantes na minha prática diária. Compartilho também com os meus mentorados nos atendimentos de constelação e apometria multidimensional. Vamos lá, gente. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é intuição e o que é influência espiritual. Então, a intuição, ela na verdade é um mecanismo de proteção do nosso próprio eu superior. E por que ele faz isso? Ele faz isso para garantir que aquele nosso planejamento que a gente fez antes de vir para cá, eu aqui, né, tive o meu planejamento antes de me tornar a Luciane, né? Você também teve o seu. E quando a gente fez esse planejamento, a gente entendia, a gente sabia o que era importante a gente trabalhar aqui nessa experiência terrena. Então, a intuição é esse gatilho que vem nos momentos, principalmente, onde a gente pode fazer uma escolha e essa escolha é desviar a gente dessa programação. Então, esse é o primeiro passo para você perceber se aquilo que você está acessando, aquele momento que vem uma frase ou vem um direcionamento, às vezes coisa simples, né, gente? Ao invés de virar aquela rua que você vira todo dia, você virar uma outra rua, né? Ou ao invés de você sair de casa naquele horário, você sair 3 minutos depois, e isso já faz toda a diferença. Então, intuição é isso, mecanismo de proteção do nosso eu superior em relação à programação que a gente fez para nossa estada aqui na Terra e que não desvie a gente dessa programação. Não tire o nosso foco das escolhas que a gente vai fazer e precisa fazer para cumprir isso, certo? Agora vamos falar da influência espiritual. A influência espiritual, ela é uma dinâmica que é ativada no externo, mas ela se inicia na gente. Como que isso acontece? Depende muito de como está a nossa vibração. Isso vai acentuar principalmente através dos nossos corpos mental e emocional. Por que os corpos mental e emocional? Porque eles estão intrinsecamente ligados às reações do nosso ego. Então, todos os pensamentos e sentimentos, emoções que a gente tem, que vêm efetivamente dos gatilhos ligados ao ego, como raiva, inveja, ciúme, sentimentos que colocam a gente num estado ou de superioridade ou de inferioridade, vão ser ativados, vão entrar em conexão e ressonância com essas influências externas. Então, dependendo de como eu estiver naquele momento em que aquela ideia, aquela mensagem tá chegando, eu vou conseguir perceber se ela é uma influência espiritual mais negativa ou uma influência espiritual mais positiva. E também vou conseguir modular para perceber se tem alguma conexão com a intuição. Perfeito? Lembrando que todas essas opções, sejam elas a intuição ou a influência espiritual negativa ou positiva, todas estão a serviço do que, gente?
de que a gente cumpra os nossos propósitos aqui na Terra. Nós temos 2 propósitos, o propósito de vida e o propósito de alma. Eu vou pedir para você deixar um comentário aqui dizendo se você quer que eu traga um vídeo explicando melhor do que se trata, porque faz toda a diferença. Muita gente tem dúvida do que é propósito, né? Sim. Eu descobri o segredo e eu quero compartilhar com vocês. Então me fala se interessa e eu já preparo uma aula bem legal pra gente, tá bom? Beleza, conseguimos perceber então o que é intuição, o que é influência espiritual, seja ela negativa ou positiva. Mas e aí? Como a gente faz para detectar efetivamente? Eu quero explicar da perspectiva multissistêmica, que traz a visão sistêmica e a visão multidimensional, porque ela vai ajudar a gente a entender o processo e também a colocar em prática, como eu falei no começo do vídeo. Então, gente, é importante a gente lembrar que a intuição, ela vai ser ativada na gente através dos corpos emocional e mental. E a gente vai perceber isso através de sensações, pensamentos que a gente vai ter. Então, no corpo emocional, a primeira sensação que a gente tem é de alerta e atenção. Então, quando for intuição, a mensagem vai chegar e vai causar na gente essa sensação de alerta e atenção, tá? Então, esse é o primeiro passo, a primeira dica para a gente perceber se é a intuição. No nosso corpo mental, a intuição ela vai se revelar através de um pensamento, né, que é a própria mensagem, que chega de forma inesperada e exclusiva, né? É comum a gente ter a sensação, isso é uma dica de ouro. Essa dica já vale um like, hein? Ela vai normalmente aparecer, a mensagem chega pra gente até com a sensação de que é a nossa própria voz falando. Por que isso acontece? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Porque vem do nosso eu superior. Então, ele se comunica com a gente com essa sensação de que é a nossa própria voz. Então, observa e aí você já começa a perceber que o que tá chegando é intuição e não uma influência negativa ou positiva. E, inclusive, a gente pode também sentir algo no corpo físico, mas aí a sensação do corpo físico ela tá muito ligada ao que a gente vai fazer com essa mensagem. Se a gente decidir seguir a intuição, a gente tende a ter sensações de alívio, relaxamento e vigor. Então, o vigor ele vem com uma sensação física de é isso, eu tô fazendo a coisa certa. Então você se reposiciona, o seu corpo ele passa a se expressar, a sua postura muda e você percebe que aquilo que você está decidindo fazer, seguir a sua intuição, era o melhor que você poderia fazer. Caso você não siga a sua intuição, então o seu corpo ele pode manifestar sensações como enjoo, dor de cabeça e cansaço. E aí, claro, né, gente, nós não temos como ter certeza de nada, mas isso vai apontar ali uma possibilidade, um novo caminho, um resultado dessa escolha e a vida, o dia a dia ali vai mostrando como a gente retoma esse caminho, né? Hoje a aula é mais focada como identificar a diferença. Agora, como a gente faz para detectar se é uma influência espiritual? É interessante observar nesse ponto exatamente como você está no momento. Então a mensagem vem, a frase vem aquele alerta, aquela sensação. E aí você quer saber se aquilo está vindo de uma influência positiva ou uma influência negativa. Respira e observa. Como você estava? Você estava sentindo paz, equilíbrio? Ou você estava sentindo aflição, tensão, angústia? Isso vai na hora dizer se está vindo de uma influência, de uma consciência em desequilíbrio, seja lá por qual razão, ou a influência de uma consciência que está trazendo para você um encorajamento ou guiando você no seu propósito. É importante observar também que se você perceber que a sua vibração estava mais negativa, ou seja, sentindo aflição, nervoso, tensão, qualquer coisa nesse sentido, a mensagem dessa influência possivelmente vai ativar em você algum senso de superioridade ou inferioridade. E aí você vai ter certeza que é uma influência negativa. Um exemplo, você estava aflita com uma discussão que você teve com o seu marido. E aí você entrou realmente num looping de pensamentos do que você deveria ter dito, do que você não deveria ter dito, do que você deve dizer a partir de agora, o que você não deve dizer a partir de agora. E aí você segue o seu dia
ruminando tudo isso, fazendo as suas coisas, e aí num determinado momento parece que vem uma ideia do que você deve dizer para ele. Só que essa ideia, o conteúdo dessa ideia, ela gera em você um sentimento de inferioridade. Por exemplo, eu vou conversar com ele e dizer para ele que realmente eu estava errada porque eu sou uma pessoa que não tem capacidade de resolver aquela questão. Percebe? Essa ideia tá te colocando num lugar onde você passa a reafirmar para você e para outra pessoa que você é inferior. Ou você pode ter a ideia de que você vai falar para ele, o que é mais comum, né? Você falar para ele que ele estava errado, que você tá certo e que ele deve ouvir o que você tem para dizer e acatar o que você tem para dizer, por exemplo. Quando eu digo que é mais comum, porque o nosso ego tende a colocar a gente como centro do universo e a gente muitas vezes se torna cego para as necessidades e as motivações do outro. Então, perceba que se você sentir uma dessas duas opções, essa influência ela vem de uma consciência negativa. Agora, se você percebe que você estava se sentindo serena, equilibrada e a mensagem te causa uma sensação de clareza e até gratidão, significa que você está acessando sim uma consciência ou ela está tentando passar para você um direcionamento que vai levar você para um progresso e você certamente vai sentir a possibilidade de expandir com essa mensagem ou você vai entrar no estado de mais harmonia ainda, percebe? Não é tão complicado, gente, é muito fácil. Só que existe algo que a gente precisa lembrar, que é o autoconhecimento. Basta a gente saber como desenvolver a nossa mediunidade, identificar se existe alguma influência na nossa casa, uma influência espiritual. A gente precisa ter autoconhecimento. Então, a consciência 5D, ela vem trazer toda essa elucidação. A gente precisa colocar propósito em tudo que a gente faz. Então, a mediunidade, ou a paranormalidade, ou o acesso à multidimensionalidade, tudo isso tem um propósito. Não é simplesmente para a gente colocar no nosso dia a dia como uma coisa a mais, uma curiosidade, ou algo que tira a gente da rotina. Não, tem sempre um propósito. E como sempre, no final dessas aulas, desses vídeos, eu gosto sempre de trazer uma prática, um exercício para você conseguir trazer para sua realidade essa consciência de quinta dimensão, através da visão multissistêmica. E aí, quando você estiver naquele momento em que você percebe que uma mensagem está chegando, um direcionamento, de repente, você vai saber como agir. O exercício que eu quero te ensinar hoje está acontecendo agora. Então, o que você vai fazer? Você vai parar, você vai respirar profundamente por 3 vezes, de forma lenta. Você vai colocar sua mão no coração e você vai dizer em voz alta as seguintes palavras. Se você quiser fechar os olhos, você pode fazer. Aliás, essa frase você pode falar a qualquer momento, não só quando tiver esses insights que você fica na dúvida se são intuições ou inspirações ou influências externas espirituais. Você vai dizer: eu sou divinamente guiada. Quantas vezes você sentir necessidade. Mas perceba, é importante que você coloque a mão no seu coração e sinta a vibração da sua voz, direto do seu coração, como se a sua voz estivesse saindo do seu coração. Respira profundamente no final e silencie por até 1 minuto. Feito isso, você vai perceber como você vai ficar. Se você fez isso e a sensação de alerta e atenção continua, é intuição. Então siga a sua intuição. Talvez até você não tenha tanto tempo para pensar e nem fazer esse exercício. Mas caso seja algo que você precisa fazer uma escolha em segundos, diga o mais rápido que você puder: eu sou divinamente guiada, e siga a instrução. Caso você perceba que depois de fazer essa pequena prática, se for uma influência negativa, você vai sentir que acalmou, você vai acerenar o seu coração. E toda aquela agitação que você estava sentindo com aquela sugestão, fala isso para ele, vai acalmar. Se for uma influência positiva, você vai sentir mais autoconfiança, você vai sentir uma reafirmação daquilo que você já estava sentindo, que era algo positivo, que era algo que tentava impulsionar você
para fazer algo melhor ainda. Gente, não tem fórmula mágica, tá? Eu trouxe aqui um compilado de conhecimento e prática para você poder trazer tudo isso para sua vida. Mas cada um vai reagir de uma forma diferente. O importante é a gente, de novo, trabalhar o nosso autoconhecimento. Eu vou até trazer uma frase que um dos mentores que trabalham comigo trouxe e fez muita diferença na minha vida, que é: conhecimento é poder e autoconhecimento é luz. Então, vamos sim buscar questionar. Nós que somos buscadores e buscadoras, a gente quer muito entender como a realidade funciona e a gente deve continuar. Isso é poder. Mas autoconhecimento é luz, porque só o conhecimento sem prática não se torna sabedoria. E a luz é a verdade. E a verdade, ela só se mostra quando a gente aplica aquilo na nossa vida. É a nossa verdade. Então, eu vou pedir para que você coloque aqui nos comentários: eu sou divinamente guiada ou guiado, porque isso já faz com que você decrete também nessa realidade. Quando a gente escreve ou digita, a gente materializa a frequência em forma de palavras. E vou pedir para que, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, ou se você depois fizer essa prática, vem contar aqui, vem comentar aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que tem muito valor para você, que você sabe que costuma ser muito intuitivo, ou talvez esteja recebendo influências aí externas, porque assim, espalhando, gente, efetivamente a gente consegue, sistêmica e multidimensionalmente falando, fazer a vida de todos, não só a nossa, mas do coletivo, uma nova vida. Esse é o caminho da nova Terra, essa é a consciência de quinta dimensão. Então é isso, gente. Eu quero agradecer. Caso você queira mais informações sobre o meu trabalho, eu vou deixar também o link do meu site. Se você quiser um atendimento individual, personalizado, de constelação multissistêmica e de apometria multidimensional, me chama no contato que eu vou deixar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo, gratidão. Tchau, tchau.